Queria agradecer a Deus porque a gente está aqui junto hoje, num dia muito simbólico para nós, povos negros, um dia em que a gente chama de Dia da Consciência Negra, mas de fato é o Dia da Resistência Negra. Porque os nossos povos, e eu digo nossos povos negros porque os povos negros são muitos, foram muitos países saqueados, violentados, sequestrados para que esse que nós chamamos de Brasil pudesse ser construído. Foram mãos negras que construíram esse mundaréu que a gente vê de gente hoje, cada um da sua cor, cada um na sua cultura, cada um na sua expressão, mas na grande maioria povos negros. 56% da população brasileira hoje é composta por pessoas negras. E com isso, a nossa reflexão hoje tem um tema muito específico. A comunhão no quilombo supera o racismo. E aí eu queria começar refletindo sobre isso. O que é o racismo? Por que, Quilinho, você colocou supera o racismo e não supera a dor do racismo? O racismo não dói? Dói. Dói pra caramba. Dói de diversas formas. Dói no corpo quando a gente apanha na rua. Dói na alma quando a gente vê nossos irmãos serem assassinados das mais diversas formas, das formas mais cruéis. Mas a dor do racismo, ela não é o problema em si. Porque é a mesma coisa de que a gente olhar para a nossa experiência tão cruel, que a gente ainda vive, da Covid-19, por exemplo, e querer tratar a dor de garganta que a gente sente. Eu tive Covid. Eu vou pedir para você levantar a mão aqui. Quem teve Covid? Levanta a mão para a gente dar uma olhada. Olha só. Retrato, não? Então, quem teve Covid sabe que a dor na garganta é um troço complicado. Mas se você for usar aquela pastilhinha de gengibre só para tratar a sua dor de garganta, você não vai resolver o problema da Covid, vai? Não vai. Do mesmo jeito é que se a gente for pensar em superar a dor do racismo, a gente está fechando os olhos para o que de fato importa na crueza que é o racismo na constituição de um Estado racista, que é o Brasil. A gente está negligenciando como essa doença, não é doença, é maldade, é perversidade, é crueldade, se impregnou no que temos por base fundante desse país para alvejar aqueles povos não brancos. E é isso que o racismo faz. O racismo causa dor em toda uma população quando apenas um de nós é atingido. Quando um de nós é chamado de macaco. E não adianta eu repreender a pessoa que vai me chamar de macaco, como tantas vezes eu ouvi na escola, na rua, no trabalho, em todo lugar. A gente é violentado. E não adianta eu simplesmente repreender a pessoa porque ela está me chamando de macaco ou está chamando qualquer outra pessoa de qualquer pejorativo que seja, porque isso só vai tratar a superfície do problema. O que precisa ser entendido é o que está fundamentando aquele processo que dá a ela essa sensação de que pode violentar os meus povos, os nossos povos. É o problema fundante enraizado num país, enraizado numa religião, que faz com que os povos negros sejam açoitados há mais de 500 anos nessa terra. Num processo que começa no colonialismo, que invade a África, desumaniza pessoas e traz elas como objetos das mais diversas violências que você pode imaginar. Dessa forma, o racismo estrutural, ele é o pecado do povo branco que recai sobre o povo preto e a gente sente a dor. E isso não pode ser encoberto. É pecado e tem um lugar de nascença. Esse lugar é no seio da branquitude eurocêntrica, que construiu um padrão de humanidade e quem estivesse fora desse padrão não era humano. Isso foi importado para cá
E hoje uma quantidade de pessoas se vê no direito de desumanizar o outro porque o outro é diferente. Na noite de hoje a gente começa a pensar que a comunhão no quilombo supera o racismo, mas a gente começa a pensar de trás para frente do tema. Começa a pensar no racismo não como quem causa dor, mas como o racismo que é a própria dor instalada na estrutura de um país. Nesse sentido, o pecado que nos traz tanta dor precisa ser repensado não, a estrutura construída sobre esse pecado precisa ser repensada a partir da esperança do reino de Deus de equidade. Um reino de um Deus que olha você do jeitinho que você é e te ama desse jeito e não tolera, não suporta que você seja desumanizado porque você é diferente. Deus, Ele me ama você do jeitinho que você é. E hoje eu falo especificamente para o povo preto. Em outras vezes, pregando sobre racismo, eu pregava no sentimento de exortar o povo branco, mas hoje não. Hoje eu tenho esse lugar para falar para o meu povo e falar de forma que nós nos enchamos de esperança, porque aquele negro de Nazaré morreu para que nós vivêssemos todos em plenitude de vida. Isso nos faz pensar que nos reunir aquilombados nos ajudará a superar o racismo. E não pensem que o quilombo era só lugar de preto, não, viu, minha gente? O quilombo era lugar de todo mundo. De todo mundo. Tinha branco no quilombo. Tinha principalmente indígena no quilombo junto com preto. Porque esses eram os povos negados pela branquitude que padronizava e que continua tentando padronizar. E para isso eu me lembro de algumas figuras da nossa história negra, figuras essas que faziam através da sustentação da cultura oralizada, ou seja, a cultura falada. Essas figuras transferiam de geração para geração as estruturas da sociedade lá na África, estruturas essas que mantinham os povos alinhados, cuidando-se, amando-se e fazendo com que essa relação permanecesse em equidade. Essas figuras recebiam um nome que talvez para você seja estranho, mas para mim é muito familiar, que são os griots e as griots. Griot era aquela figura de sabedoria, tradicionalmente eram os mais idosos, as mais idosas, mas que estavam preenchidos de toda a cultura do seu povo e transferiam contando histórias para os mais novos. Esses griots e essas griots sustentavam e sustentam até hoje a cultura dos povos de maneira oral. E hoje, se eu, você, passamos a escrever e registrar nessas nossas páginas as nossas histórias, é porque há uma necessidade de nós, pretos e pretas, ocuparmos os espaços. Mas os nossos ancestrais, eles sustentavam esse lugar de forma oral, contando as histórias. E eu me lembro muito, muito, muito dos meus avós fazendo isso. Eu sentava essa semana com duas tias, da parte do meu pai, e a gente se lembrava que na frente da casa do meu avô era um cafuzo, que era neto de Índia com negro. Lindo, lindo, negão bonito danado. Rapaz, a pele do preto brilhava, coisa linda. E aí, a gente sentava na frente da casa dele, tinha um alpendre. Para quem não sabe, alpendre, o pessoal que está assistindo a gente, e não é daqui do Nordeste, alpendre é aquele telhado que só tem as colunas. Colunas, telhado, que às vezes nem é telha, é palha. E a gente sentava ali embaixo, sentado em bancos sem encosto, e o meu avô, com uma risadinha irônica, contava as histórias da infância, as lutas, as aventuras dentro das matas, mas sempre cheio de sabedoria. Mesma coisa minha avó materna, outra preta linda, cabelão aqui. E ela fica invocada que meu cabelo é grande agora, né? Porque ela sofre um pouco do embranquecimento da nossa religião. E ela, um cabelão lindo, sentava com a gente no terreiro da casa e contava histórias. E essas histórias
que eles contavam, sempre muito cheias de sabedorias, me lembram outro preto. Me lembram o preto de Nazaré, que Zé contou aqui ainda há pouco, que também, de igual forma, falava para quem o quisesse ouvir através da contação de histórias que remontavam estruturas que falam do reino de um Deus ancestral, do Deus ancestral, que nós aprendemos a chamar de Deus, de Jeová, de Javé. Mas por que Deus ancestral? Porque lá, e aí eu queria que você tivesse com sua Bíblia, Apóstolos aí, que a gente vai ler Bíblia hoje, viu, gente? Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. E aí o escritor dos Hebreus vai falar assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos fala por meio do Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Deus falava através dos profetas aos pais, e os pais são os nossos ancestrais. Deus, ele tem uma relação ancestral comigo e com você. E ele conta sobre essas estruturas de equidade para os nossos ancestrais desde tempos imemoriais. E ele vem contando história após história, através das quais ele vai montando aquele quadro em que a comunhão no quilombo supera o racismo. Então, sabendo que o racismo é essa estrutura que destrói histórias, que mata sociedades, que destrói toda e qualquer estrutura que constitui o ser humano, a gente tem em contraponto a comunhão que nos oferece os sinais de um reino do Deus ancestral, que já estabelecia as bases de justiça, paz e alegria para aqueles que vieram antes de nós. E aí, utilizando dessa estrutura, Jesus, ele contava histórias. Jesus não dava resposta para as pessoas que chegavam até ele para perguntar. E aí eu queria lembrar para você um desses momentos em que, por exemplo, um doutor da lei chegou para Jesus e perguntou assim: sim, mas quem é meu próximo, né? Porque, lembra o que eu falei? O reino de Deus, ele é composto de comunhão, de estar próximo, de estar com o outro. Sabe quando a gente experimenta aqui o junta-panelas, que é tão bom, que é massa sentar na mesa e trocar e servir? Essa comunhão que faz de um quilombo a chave para superar o racismo. E aí o doutor da lei, que teoricamente já sabia de muita coisa sobre Deus, chega para Jesus e pergunta assim: e aí, mestre, quem é o meu próximo? E aí Jesus podia dar uma resposta reta, né, e dizer assim: teu próximo é Rony, que está aqui mais perto de mim. Mas Jesus era preto, minha gente. Jesus adorava contar uma história. E aí ele disse: senta aqui. E aí conta uma história. E com essa história ele faz o Senhor, o doutor da lei, descobrir o que significava o seu próximo. E essa noite, herdando um pouco daquilo que os meus antepassados, os meus ancestrais me ensinaram, eu queria contar uma história para vocês. Uma história que fala de comunhão aquilombada que supera o racismo. E aí não é sem propósito que a gente tem essa alfaia aqui hoje no palco. Deixa eu sentar ali para a gente poder conversar sobre isso. Chamada colonialismo. Hoje o que a gente vive é a colonialidade, ou seja, o resultado do que essa desgraça fez com a gente.
E no colonialismo, os povos africanos eram invadidos e seus reis e rainhas eram sequestrados para servir de mão de obra escravizada no que a Europa acostumou a chamar de Novo Mundo. Esse Novo Mundo significava sofrimento para esse povo e para esses povos, aliás. Porque não se engane, a África não é formada por um povo. A África é formada por diversos povos. Bem como esse território que a gente chama hoje de Brasil, também era composto por diversos povos indígenas, não somente o índio. E aí hoje eu quero contar para vocês a história de Galanga, Conguemba e Alaxana, um rei congolês que foi sequestrado pela colonialidade. O tumbeiro é a dor, o tumbeiro é a dor, Galanga, cadê Zalu? A rainha afundou. O tumbeiro é a dor, o tumbeiro é a dor, Galanga, cadê Jalu? A rainha afundou. Um tumbeiro era, como a palavra já diz, a pessoa que, junto com outros, carregava ou carrega um caixão para a tumba. Esse mesmo nome, esse mesmo termo, era usado para os navios de pequeno porte, que carregavam os nossos corpos negros vivos, porém mortificados pela escravização até o navio negreiro. O tumbeiro sequestrou Galanga, sequestrou Djalu, sua rainha, sequestrou Etulô e Evumô, duas princesas, e ainda Muzinga, um príncipe, além de todo o seu povo, enfiados dentro de um porão para ser escravizados. Galanga recebeu o nome de Francisco, o nome que o branco enfiou nele, para que ele pudesse esquecer da sua cultura. Mas ele não esqueceu. No meio do caminho, uma tempestade terrível se abateu sobre aquele navio, e com medo que o navio afundasse, os marinheiros começaram a jogar no mar tudo que era carga. Tudo que era carga. A carga era gente. Djalu, Evumô e Etumô foram jogadas no oceano, vivas, para morrer e ser comida de peixe. Etumô, Evumô, Muzinga foi só quem restou. Etulô, Evumô, de Galanga o racismo tomou. Etulô, Evumô, Muzinga foi só quem restou. Etulô, Evumô, de Galanga o racismo tomou. Dentro do navio, Galanga arrasado, rasgado pela dor que tinha sido causada a ele, porque sua rainha e suas filhas, princesas no Congo, foram tratadas como qualquer coisa que podia ser jogada no mar e morreram. Morreram não, foram assassinadas pelo racismo que desumaniza. Mas apesar de tudo isso, como se não fosse demais, Galanga se levanta no meio daquele porão fétido, imundo, opressor, e se compromete com seu povo
de que ele, ao chegar no lugar de sua escravização, lutaria até que o último de seus irmãos fosse liberto e não mais sofresse com a opressão da escravização. No porão lá do tumbeiro, compromisso com a nação, reconciliar o povo com a libertação. No porão lá do tumbeiro, compromisso com a nação, reconciliar o povo com a libertação. E Galanga chegou no litoral do Rio de Janeiro e logo foi comprado com tudinho que estava no navio. Ele, Muzinga, seu filho, e uma tuia de irmãos que vieram escravizados desde o Congo. De lá foram levados para o que se conhecia na época como Vila Velha, hoje conhecida como Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Seu povo era conhecido pela experiência que tinham com mineração. A escravização não era tola. Ela comprava, escravizava, maltratava, mas sabia as nossas inteligências e sabedorias. Sabiam a tecnologia que o povo preto sempre teve. E sabia onde colocar cada um para ser forçado a trabalhar. E aí Galanga, junto com todos os seus irmãos e seu filho, foram levados para Ouro Preto. E lá o Major Augusto colocou eles para trabalhar na mina encardideira. Na mina encardideira eles trabalhavam de sol a sol, de domingo a domingo, sem descanso, dormindo nas piores situações e comendo lixo, que era isso que nosso povo era colocado para comer. Mas no caminho, da senzala até a mina, Galanga andava como quem brincava e animava seu povo para tirar a dor, pelo menos diminuir a dor da escravização. E o major achava aquele estranho, né? Como é que pode? O preto só leva a coxo e trabalha com essa alegria todinha. Chamou Galanga para conversar. Por que você é tão alegre, rapaz? Galanga não tinha mais de 30 anos, nem a pau, mas já era rei no seu lugar. Por que você é tão alegre? Por que você canta? Por que você sorri? Porque eu assumi compromisso com o meu povo de que eu ia libertar eles, de que eles iam ter vida digna quando chegássemos aqui. E o Major Antônio Augusto, vendo que Galanga trabalhava e trabalhava bem e liderava seu povo, logo promoveu ele a feitor. Mas um feitor que nunca levantou um chicote para bater nas costas de um preto ou de uma preta. Galanga trabalhava dia e noite, e aos pouquinhos ia pegando os pedacinhos de ouro e colocando dentro do cabelo. O cabelo da gente cheio de cachinho, foi ficando lá dentro das unhas, e ele foi levando aquilo, e de noite, no escuro da senzala, Galanga lavava o cabelo, e no fundo do balde ficavam as pepitas de ouro. No porão lá do tumbeiro, pode bater palma agora. Compromisso com a nação, na mina encardideira, achou a libertação. No porão lá do tumbeiro, compromisso com a nação, na mina encardideira, com sua libertação. Galanga, de feitor, juntou tanto ouro que comprou a mina encardideira do Major Augusto. Aliás, antes disso, ele comprou a alforria do filho, que trabalhando comprou a alforria dele, e compraram a mina encardideira
e compraram a alforria de cada um dos seus irmãos que trabalhavam com ele lá. Só que o racismo, ele não se dá por satisfeito. Essa é uma história oral que tem várias contações e uma delas diz que o Estado brasileiro foi lá e sufocou Galanga junto com todo o seu povo e a mina encardideira. Mas a história de Galanga não morre, porque como zumbi que foi morto por lutar por liberdade, numa das maiores concentrações quilombolas que já se viu, chamada Quilombo dos Palmares, Galanga também comprou a liberdade dos seus irmãos e estabeleceu ali em Minas Gerais o que hoje a gente entende por congada, que parece muito com o coco que eu toquei aqui agora, mas que celebram a liberdade de um que se levantou e trouxe consigo a liberdade com todo o seu povo, com quem ele havia se comprometido nos porões do Tumbeiro. Dessa mesma forma, irmãos e irmãs, um outro preto se levantou para fazer com que o reino de justiça, paz e alegria pudesse ser um reino real. Por isso eu e você estamos aqui, celebrando a um Deus que virou para o mundo e disse que eu vim para que vocês tenham vida e vida com plenitude. Plenitude significa dizer o que a gente vai encontrar lá em Atos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47. E esse é o texto que embasa essa nossa reflexão de hoje. A comunhão no quilombo, seja de Galanga na mina encardideira, seja de Zumbi dos Palmares, seja de Besouro na Bahia, seja de tantos outros pretos e pretas que se levantaram para dizer não à opressão que o nosso povo sofreu e sofre até hoje. É essa plenitude que o autor de Atos dos Apóstolos vai falar para a gente aqui, no capítulo 2, dos versos 42 a 47. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo as necessidades de cada um. E perseveravam em comum acordo todos os dias no templo, no partir do pão, de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que havia de salvar. Quando a gente fala do racismo, a gente está falando de exclusão. Mas o que o reino de Deus nos propõe é comunhão. E essa comunhão que a gente experimenta no reino de Deus, ela não é exclusividade tal que faz com que o Deus dessa sociedade, chamado mercado, fique chateadinho quando há a possibilidade do pobre comer 3 vezes ao dia. Isso é a desgraça do racismo. Porque 56% da população no Brasil hoje é preta. A grande maioria dos pobres nas periferias são negros e negras. 70%, ou até mais, que esse meu dado pode estar desatualizado, da população carcerária é preta. 70% também das favelas são pretos e pretas. Por que será que o mercado acha ruim quando o pobre tem que comer 3 vezes ao dia? Porque é racista, minha gente. E não há comunhão entre Deus e o dinheiro, minha gente. A gente não pode servir a Deus e a Mamon simplesmente assim. Porque o Deus ancestral é o Deus de equidade.
Porque é na equidade que Atos está dizendo para a gente que a igreja sobrevivia e vivia e caía na graça de todos ao redor. Você sabe o que acontecia com Palmares? Só quem não achava Palmares era o governo. Mas Palmares tinha relações comerciais com todos os povos ao redor. O que Palmares plantava e colhia, vendia para as cidades ao seu redor. Palmares alimentava quem tinha fome. E por que você acha que o governo, o Estado, fez com que Domingos Jorge Velho, aquele homem sanguinário e branco, saísse do Rio Grande do Norte, onde ele estava assassinando povos indígenas, e fosse direto para Pernambuco, que hoje é Alagoas, para em Palmares dizimar a população do Quilombo de mais de 7.000 pessoas? Por quê? Porque era uma população de negros e negras, indígenas e pobres, que sustentava-se autonomamente, independente do Estado, independente do governo. Foi o mesmo motivo pelo qual a igreja primitiva foi perseguida pelo império, porque ela não precisava do império, porque ali o reino de Deus estava estabelecido. A comunhão do quilombo supera o racismo, porque todo mundo tem o que comer. A comunhão do quilombo supera o racismo, porque no quilombo não há diferença para que as pessoas se cuidem. Quando a gente experimenta aqui a desgraça que é uma enchente, e a gente acolhe aqui nessa igreja, quem quer que chegue nessa porta, a gente está dando um sinal de quilombismo do reino de Deus. Porque não importa, meu irmão, se você é crente, se você não é, se você é branco, se você é preto. Importa que a comunhão sinalize o reino de Deus. Essa é a comunhão que supera o racismo. E enquanto houver uma estrutura que negue a qualquer um, sobretudo negros e negras, que são a maior parte dessa população, a plenitude garantida pelo reino de Deus, encarnada em Jesus, essa estrutura será uma estrutura pecaminosa. Enquanto os púlpitos das igrejas não forem ocupados também por negros e negras, essa estrutura será uma estrutura pecaminosa, e louvo a Deus porque eu sou um pastor negro e estou pregando aqui hoje. Mas essa não é a realidade na maioria das nossas igrejas. No dia de hoje, muitas igrejas não fazem caso de que hoje é o dia de Zumbi dos Palmares. Mas Deus seja louvado, porque ainda há 7.000 que não se dobraram a Baal e que celebram a graça da comunhão do reino de Deus, que não está na riqueza que se pode expor, mas está na riqueza em que se pode amar. E isso está encarnado nas pessoas. Isso estava encarnado naquele corpo preto que foi pendurado numa cruz, porque se colocou contra um Estado opressor que maltratava os pobres, como acontece hoje. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente olha para o racismo, a gente precisa enxergar pecado. Quando a gente olha para uma estrutura que reflete o racismo, nós precisamos enxergar pecado. E em contraposição a isso, nós precisamos buscar a comunhão do reino de Deus, que se reflete através das atitudes de quilombo, para que esse pecado possa ser arrancado, para que a gente não fique somente tentando amainar a dor, mas que a gente possa ir para a profundidade das raízes que adentram as bases das estruturas e tirar elas de lá. Nós estamos celebrando em 2022 os 10 anos das leis de cotas. E existe uma luta terrível nas estruturas de poder desse país para que a lei de cotas pare de existir.
Ah, mas todo mundo não é igual? Não, não somos iguais. O racismo negou para nós, pretos e pretas, a possibilidade de estudar igual os brancos, negou. E a lei de cotas, ela é uma reparação, uma das reparações. Dessa forma, negros e negras, como Galanga, como Dandara, como Zumbi, vêm lutando ano após ano, dia após dia, para que a estrutura do racismo possa ser superada. E aí eu gostaria de fazer uma alteração, né? Isso não é pecado não, viu, gente? Porque quando a Bíblia diz assim, maldito aquele que alterar qualquer coisa que está nessa palavra, não está falando do texto não, tá certo? Está falando da mensagem que Deus nos transmite através da Bíblia. Mas eu queria pegar o texto de 1 João, capítulo 2, verso 14, quando ele vai falar lá para a comunidade e dizer: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem o Pai. Jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes e já tendem vencido o maligno. Eu tenho certeza que se João tivesse entendido e conhecido o racismo como eu e você conhecemos, ele teria botado uma parte C no versículo 14 e teria escrito: negros, negras, eu vos escrevo porque vocês são fortes e tendem vencido o racismo. Porque é sobre isso que a militância de Martin Luther King levou ele até a morte, quando ele falava de reino de Deus. É sobre isso que a vida de Marielle se atravessava quando ela foi fuzilada dentro de um carro, porque ele era uma mulher preta. Ele dava para que nós, pretos, pretas, pobres, pudéssemos ter libertação. É sobre um reino que precisa permear as ruas de injustiça, como o profeta vai dizer, como um rio caudaloso de justiça. A partir de um homem que tinha 1,50 m de altura, era negro, tinha o cabelo crespo como o meu, mas que fez uma voz profética atravessar milênios, e a geração foi marcada por ele, e eu estou falando de Jesus de Nazaré. Que nós entendamos, irmãos e irmãs, que a minha fala hoje não simplesmente denuncia o racismo, mas é uma fala de encorajamento, de motivação, de celebração pela vida de irmãos negros e negras que continuam lutando para que o racismo não seja mais parte da nossa realidade, mas faça, no mínimo, parte de uma história triste que a gente não quer viver mais. No Brasil, nós vivemos mais de 300 anos de escravização. E quando a escravização ela foi abolida por uma lei áurea, que a princesa não sabia nem o que estava assinando, aboliu somente porque precisava fazer uma pose para inglês ver. Mas não aboliu o racismo, porque não criou nenhuma forma através da qual aqueles e aquelas vítimas da escravização pudessem se estabelecer. Ao contrário, os poderosos da época tinham certeza que os negros e as negras morreriam, porque não teriam como sobreviver. Mas negros e negras, eu vos escrevo porque vocês são fortes e já tendes vencido o racismo. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe sua vida. Amém.